Usina de Talentos. Olá, eu sou o Demerval Deodato, gestor da Usina de Talentos, Treinamento e Desenvolvimento Profissional Limitada, agente de integração de estágios e cursos empresariais. Eu sou engenheiro civil especialista em gestão de pessoas, tendo atuado em quase todas as capitais do Brasil, em grandes empresas, em treinamentos para desenvolvimento de equipes, gestão, liderança, e hoje eu vou bater um papo especificamente com os supervisores de estagiários. São informações relevantes, importantes e que, eventualmente sendo descumpridas, podem causar impacto negativo para a empresa e para a carreira profissional do próprio supervisor e do estagiário. São informações relativamente simples, mas que devem ser observadas. Antes, eu quero deixar o convite para você que está assistindo ou que vai assistir posteriormente, se inscrever no canal da Usina de Talentos. Inscreva-se, deixe as suas... compartilhe, deixe seus comentários, suas perguntas, e ao final desse vídeo, se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para colocar lá lá no campo de comentários do YouTube e a gente, na medida do possível, vai responder cada um, tá bom? Ok, vamos lá então. Nós vamos tratar, na medida em que eu for conversando, batendo papo, eu vou deixar correndo aqui embaixo para ficar bem consolidada a informação, para você fixar bem, de forma que você vai poder retornar o vídeo e ver a orientação quando você tiver mais para frente e achar que é necessário, tá bom? Então, nós vamos conversar hoje sobre a gestão de estagiários para supervisores e também, eu vou falar no finalzinho um pouco assim das atribuições e o que se espera dos estagiários, mas o foco maior ao longo do bate-papo vai ser sobre a gestão por parte do supervisor. A gente vai tratar da lei do estágio, que é a 11.788 de 2008. No final, eu vou deixar a sugestão aqui para que você, supervisor de estágios, faça uma leitura nessa lei, pela relevância, pela importância, pelos impactos jurídicos que a atividade pode eventualmente causar. O primeiro ponto a ser destacado é que o estágio ele não cria vínculo empregatício. Ok? E para que isso aconteça, né, que não se crie vínculo empregatício, é fundamental que o supervisor acompanhe rigorosamente algumas orientações aqui que podem causar impacto sobre a perspectiva jurídica, e eu vou comentar ao longo do bate-papo aí. Primeiro ponto, para que o aluno possa fazer o estágio, ele estar matriculado numa instituição. Então, eu vou ler textualmente aqui, ó, ele deve estar matriculado numa instituição em curso de educação superior, profissional, tá aqui, tá correndo aqui embaixo, de ensino médio, de educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. EJA. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Obrigatoriamente precisa estar matriculado e precisa ter mais de 16 anos. É bom lembrar isso. Primeiro ponto é a celebração, assinatura do termo de compromisso de estágio, TCE. Geralmente ele é preenchido pelo agente de integração de estágios e o aluno, ele pega a assinatura da instituição de ensino, a assinatura dele, ou se ele for menor de 18 anos, a assinatura do responsável legal por ele, e da instituição concedente. Esse é o primeiro ponto. Você, supervisor, não deve permitir, em hipótese alguma, que o estágio seja iniciado sem que o termo de compromisso de estágio esteja assinado e de posse da sua instituição.
Lembrando aí que as atividades desenvolvidas são aquelas previstas no termo de compromisso de estágio. As atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário são aquelas previstas no campo específico do termo de compromisso de estágio. Elas são obrigatoriamente linkadas ao curso que ele faz. Obrigatoriamente. Então, vamos falar aqui das atividades do supervisor. Ó, atividades do supervisor do estágio. A partir desse momento aqui, temos informações extremamente relevantes para você que é supervisor de estágio na instituição concedente. Primeiro, ó, já falei e torno a repetir, deixar correndo aqui mais uma vez, só permitir que o estágio seja iniciado se o termo de compromisso de estágio já tiver sido entregue pelo estudante, assinado pelas 3 partes. Instituição de ensino, estou repetindo, em função da relevância. É obrigatório. O início só pode acontecer se já tiver com o TCE assinado pela instituição de ensino, pelo aluno, pelo estudante ou pelo pai dele, se for menor de idade, e pela sua instituição, supervisor, sua instituição que concede a oportunidade de estágio. É importante manter no local do estágio a documentação obrigatória para casos de eventuais fiscalizações do Ministério do Trabalho. Eu vou colocar aqui textualmente cada uma delas para que você fique atento à observância e sempre conferência dessa documentação. O primeiro é o próprio termo de compromisso de estágio, está aí bem destacado. O SIC e RG do estudante, e se ele for menor, também do responsável legal por ele. O comprovante de endereço do estudante, a apólice do seguro de vida. O comprovante de matrícula ele é obrigatório. Semestralmente, o estudante tem que apresentar o comprovante de matrícula do semestre em curso, né? Semestralmente. Então, precisa ficar arquivado aí. O relatório semestral da atividade de estágio. Eu deixei aqui correndo. Repetindo, então, em função da relevância, o relatório de acompanhamento das atividades deve ficar arquivado. Ele é semestral, mas eu quero falar particularmente da prática regular do feedback, que faz parte da atividade do supervisor, que é o profissional com experiência e que está contribuindo com a formação do estagiário. Então, são esses os documentos, né? Daqui a pouco, que precisam ficar arquivados, são os documentos que precisam ficar arquivados no local onde é feito o estágio. Daqui a pouco eu vou voltar a falar, pretendo concluir falando um pouco da prática regular do feedback como instrumento de formação profissional, pessoal e social, para todos nós, não só para os estagiários, e a atribuição que é dada ao supervisor, na medida em que ele deve praticar o feedback regular. E no final do semestre vai ali para o relatório, né? Mas ele vai fazendo anotações ao longo do tempo e registrando ali. Vamos falar de um ponto que é fundamental, a jornada do estagiário. Quantas horas ele pode fazer? Tá aí, ó, correndo aí. De 4 a 6 horas por dia e 20 a 30 horas semanais. O supervisor não deve permitir a extrapolação da carga horária permitida por lei, para evitar impactos jurídicos. E um estágio, ele não pode ultrapassar 2 anos. O máximo que um estagiário pode permanecer no estágio numa instituição concedente é de 2 anos. Lembrando que é assegurado ao estagiário sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 ano, período de recesso de 30 dias, que são geralmente proporcionais ao período estagiado. Caso de dúvidas, é só consultar. Vamos falar assim, dos períodos de provas, que, inclusive, o mapa previsto de atividades de avaliações escolares o estudante deve entregar para o supervisor e ele mantém na pasta, no dossiê. Por quê? Durante o período de provas, o supervisor deve liberar parcialmente, eu vou deixar correndo aqui, o estudante para realizar as provas. E vou ler textualmente, porque isso aqui gera muita dúvida, ó. Se a instituição de ensino adotar provas, verificações de aprendizagem periódicas ou finais, nos períodos de avaliação, a carga horária do estágio, preste atenção,
Nos períodos de avaliação, a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à metade, segundo estipulado no termo de compromisso, para garantir o bom desempenho do estudante. Agora, eu vou falar aqui, a gente está caminhando para o fechamento, mas é fundamental deixar registrado aqui o que cabe ao estudante. Tá aí, ó. Você que é estudante e você que é supervisor que vai acompanhar o estagiário, fique atento aqui ao que cabe ao estagiário. Primeiro, observar, cumprir e atender às normas internas e disciplinares da concedente. Isso é fundamental. Não se esqueça, viu, jovem estagiário, que você está buscando um espaço no mercado de trabalho e que deve conhecer as normas internas e disciplinares da instituição que concede a oportunidade do estágio. Você deve apresentar os documentos comprobatórios da regularidade, o estagiário, da sua situação escolar, sempre que pedido pelas partes. A matrícula, tudo que comprova a sua situação escolar, sempre que pedido pelas partes, pela instituição concedente ou pelo agente de integração, você deve providenciar. Se eventualmente você trancar a matrícula ou parar de frequentar, você deve informar imediatamente a instituição concedente e o agente de integração. Outra coisa, você deve manter rigorosamente atualizado o seu cadastro, tanto na instituição concedente quanto no agente de integração. Telefones, WhatsApp, endereços, se eventualmente houver troca, você deve ser permanentemente atualizado. Como eu já falei, informar de imediato qualquer alteração na sua situação escolar. E você deve encaminhar antes do início do estágio, obrigatoriamente, à instituição de ensino e à instituição concedente do estágio, uma via do termo de compromisso de estágio ou termo aditivo, devidamente assinado pelas 3 partes. Ok, são essas aí algumas das principais atribuições do estagiário. Vamos conversar agora com você, supervisor, sobre a arte de dar feedback. Sempre que eu saía pelo Brasil aí, dando os cursos para as grandes instituições, ia falar do feedback, do sistema de avaliação e desempenho, que é objeto de um curso específico, né? Um sistema de avaliação e desempenho, a implementação dele dentro de uma instituição, é objeto de investimento pesado e com uma boa carga horária em função da relevância. Nós aqui vamos conversar sobre um fragmento, uma parte dos sistemas de avaliação, que é a arte de dar feedback. E também só uma pequena parte do feedback. Eu falo isso porque uma boa parte dos profissionais supervisores, no dia a dia, eles se esquecem que a função dele é acompanhar o estagiário e contribuir com a formação pessoal, profissional e social dele. Temos aí um jovem estudante, um profissional no futuro. E as ações do supervisor no presente vão contribuir com a escalada, a ascensão desse jovem estudante. Tem 2 tipos de feedback. Vamos tratar aqui desses 2 tipos. Tem vários, né? Vamos tratar primeiro do feedback positivo. Feedback positivo é aquele que o supervisor dá para o estagiário, deixa registrado e anotado, porque é um fator de motivação, de reconhecimento. Sempre que o estagiário tiver uma atitude ou executar uma tarefa com um bom desempenho, ou se extrapolar acima do esperado, dê esse feedback. Todos nós gostamos de receber feedbacks positivos. Eles são molas propulsoras, nos motivam a continuar trabalhando e produzindo e buscando o melhor de cada um. Então, o primeiro ponto é feedback positivo. Qual é a periodicidade, supervisor? Não tem uma periodicidade definida. Você que escolhe, pode ser semanal, pode ser quinzenal. O importante é você colocar na tua agenda a relevância de dar os feedbacks periódicos. Pode ser de imediato. Você viu uma atitude excelente, uma boa atitude do estagiário, vai lá e dê o feedback para ele, tá bom? E deixe registrado, é importante. Agora, o outro feedback que muitas vezes nós falhamos porque deixamos de dar é o de aprimoramento. Feedback de aprimoramento. É o feedback que você dá
em função de uma atitude comportamental ou de uma atividade feita que não foi correta o suficiente ou que não atendeu a expectativa ou a necessidade. Você deve dar individualizado para não ser cáustico, porque feedback é para construção e não para ser destrutivo. Individualmente, com respeito, falando com habilidade e mostrando o caminho para o estagiário, qual o caminho que ele deve seguir para corrigir, para ele se aprimorar e deixar também registrado, ok? Então, eu deixo aqui o vídeo, esse vídeo vai ficar estacionado aqui no canal da Usina de Talentos, para você, eventualmente, colocar suas dúvidas, suas perguntas, e, na medida do possível, a gente vai responder, ok? Para maiores informações, eu sugiro, vou deixar correndo aqui, ó. Para informações mais completas, nós sugerimos que você consulte a cartilha do Ministério do Trabalho acerca de estagiários, ela tem aí você procurar no Google, e também leia ou faça um sobrevoo na lei do estágio, que eu coloquei lá no comecinho. Deixa eu ver se ela está aqui para eu colocar de novo, para você anotar. Está aqui, ó, para você procurar aí. Lei do estágio 11788 de setembro de 2008. Vou deixar correndo um pouquinho aqui. E nós já estamos caminhando para o fechamento. Vou deixar aqui um recado para você, supervisor, carregar com você. Motivar as pessoas começa com a construção de conexões emocionais positivas. Quando você acompanha, você pratica o feedback regularmente, você está construindo, mostrando que você se preocupa com o presente e o futuro do estagiário. Então, você está criando conexões. Ele vai ser mais produtivo, isso vai ser bom para ele, para a instituição de ensino, que vai ser valorizada, para a instituição concedente, e para você, enquanto supervisor, que é sempre solicitado a gerar resultados na empresa. Então, tá aí. Como eu falei, eu sou o Demerval Deodato, engenheiro civil, gestor da Usina de Talentos, professor na área de gestão de pessoas, e fico aqui, então, a minha sugestão para que você deixe as suas perguntas e considerações. Um abraço, até o próximo vídeo.